Fala pessoal, beleza? Thiago falando, bora fazer o fechamento aí de hoje, dia 5/1, terça-feira. É... Opa, cheio dos gráficos aqui, deixa eu dar uma limpada. Tivemos boas operações hoje, hein? Algumas delas na sala ao vivo, foi postada lá no Insta. Então quem não acompanha e não segue a gente, não deixa de seguir. Deixa eu dar uma limpada nesses gráficos aqui, que eu já estava fazendo os estudos para amanhã. Vamos lá. Um dia bem ruim hoje, né? Normal, é típico, depois de um dia explosivo, como foi o dia anterior, tanto no índice quanto no dólar. Depois a gente vê um dia de, não necessariamente consolidação, mas um dia que praticamente empaca no 0 a 0, né? A gente pode ver outros exemplos aqui, né? Vamos ver. Caramba, eu tinha acabado de ver alguns aqui para mostrar. Alguns dias de forte movimento, depois, né, um dia ruim. Forte movimento, dia ruim. Forte movimento, dia ruim. Forte movimento, dia ruim, né? Quando a gente tem um candle muito direcional, muito forte, é normal o mercado fazer esse tipo de coisa. Não, dia muito forte, dia ruim, tá? Então, bastante normal o movimento que o dólar fez hoje. Durante a sala ao vivo ele já abriu com um gap, praticamente um pouco gap de baixa, mas seu primeiro movimento foi de alta, né? O pessoal ali que operava por tape read conseguiu pegar essa compra com Rafa. E quando chegou perto dos topos, né, comecei a identificar uma possível exaustão, né, uma oportunidade de venda, né, onde a gente teve algumas possíveis vendas lá, né. Essa operação que vocês estão vendo aqui, eu acho que eu já apaguei os triângulos. Bom, a gente vai dar uma olhada neles. Tracei as retrações para nós. Ontem foi rompimento de tudo, então a gente traça novas retrações. Pronto. Para que ela serve? Ela serve de suporte e resistência caso o mercado continue trabalhando dentro da mesma range, né? Hoje, apesar do dólar ter ido lá para cima, né? Praticamente quase 70 pontos aí, mais de 60 pontos acima aí, ele voltou tudo e fechou dentro, portanto é válido continuar com essa retração para o dia de amanhã, tá? Em todo caso, bom, vamos começar lá, depois eu falo disso, tá? Gap aí praticamente no 0 a 0, mas foi um gapzinho de baixa, né? Veio buscar as médias que já estavam um pouquinho afastadas para voltar a subir, né? Até tivemos aqui uma tentativa de rompimento, não rompeu, depois novamente tentou e ainda deu um martelinho pra gente, né? Uma possível entrada aqui nos 5 minutos, já que era o terceiro alvo, era o terceiro candle do dia. Todos os últimos dois candles trabalharam acima da VWAP, né? Esse martelo diz muita força compradora, né? E não teve outra. No que ele rompe, as bandas também começam a se abrir, né? A gente começa, volume começa a entrar. Então uma entrada seria muito bem-vinda aqui com stop aqui embaixo. O problema é que esse candle aqui foi muito grande, né? 19 pontos de stop para a primeira entrada do dia depois de 3 candles, né? Achei um pouco arriscado, um pouco difícil. Porém, essa foi a única oportunidade que eu vi, se alguém fosse fazer alguma coisa, principalmente, tá? Porque a gente teria que romper o topo anterior, né? A gente tinha uma resistência aqui que era 302, se a gente fizesse uma compra aqui, a gente podia de repente ser bloqueado aqui na frente e voltasse a cair, tá? Por conta disso, acabamos não fazendo esse movimento. E o mercado foi em linha reta, andou aí 70 pontos praticamente, né? Depois ele deu uma consolidada, esperou as médias virem ao preço, né? E a gente tem um martelinho, né? Um martelo invertido ou uma estrela cadente, né? Potencializando uma venda aqui. Já que a gente tinha tentado uma, duas vezes, não tinha força para romper. O dólar já estava muito esticado, né? A gente teve um movimento aí de quase mais de 200 pontos, se eu não me engano. Né? Em relação à mínima do dia anterior, a gente chegou a andar 230 pontos. Então, já era plausível uma possível correção, principalmente porque a gente estava afastado já das bandas de Bollinger nos 5, nos 60 minutos, né? Muitas coisas chamando a atenção. O principal fator é o preço, né? Preço desconta tudo, não tem força para romper, a gente volta a buscar retração, gente. No caso, como a gente voltou, não tinha força para continuar o movimento, a tendência era voltar para o topo do dia anterior, e se perdesse, buscar então as retrações. Tá? O mercado tentou aqui romper, não conseguiu, né? A gente bateu uma venda aqui com stop nessa máxima, eu tirei aqui porque a gente teve outras vendas depois, tá? Tinha uma venda aqui, né, na perda deste martelinho.
e aí o mercado, né, ficou brigando mais um tempo aqui, passamos um calorzinho, né, não chegou a bater o stop, mas passou aí 10, 11 pontos de calor, e depois o mercado, né, veio, né, 2 para 1 aqui, atingido com sucesso, né, normalmente a gente faz esse tipo de movimento para buscar as médias, tá. Outra possível entrada aqui foi perdendo na média de 9, né, no que a gente perde a média de 9, no candle seguinte, no que ele perde o candle anterior, a gente pode bater uma outra venda com stop na máxima, né, e também, né, um alvo de 1 para 1 aí, bem sucedido, tá. O mercado depois disso volta a subir, se eu não me engano foi depois que o índice, que horas era aqui? 10h45. Exatamente, depois que o índice já tinha atingido seu terceiro alvo de FIBO, a gente vai falar dele, foi uma operação muito boa, tá? No que o mercado atingiu o terceiro alvo de FIBO, né, que era este exatamente aqui, terceiro alvo de FIBO, o mercado até tentou perder, mas é muito difícil a gente passar reto pelo terceiro alvo de FIBO, né? Todos e quaisquer alvos de FIBO são passíveis de correções ou até inversões, que nem foi o caso aqui, e normalmente a gente não vê passar do terceiro, né? Ele seria como uma barreira, um muro, hein? A força tem que estar muito forte para romper reto um terceiro alvo de FIBO, tá? Então já era esperado também uma correção no índice, e por correlação a gente já sabe que se o índice inverte, a tendência do dólar também é inverter, né? O interessante é que ele conseguiu, né, de fato, ele voltou a subir, chegou a subir mais 25, 30 pontos, mas novamente não teve força para romper topo, né? Tivemos até um engolfo de alta, de baixa aqui, né, ó, engolfando praticamente esse candle anterior, perdendo inclusive novamente as médias, depois, né, um candle que inclusive perde essa mínima, acionando aí uma possível outra venda. E aí não teve outra, o mercado derreteu. A gente já estava vendido, eu pelo menos, tá? Desde essa operação aqui com o martelinho, que eu não acreditava que o dólar ia subir, por outros motivos também, tá? E eu consegui pegar essa queda aqui, eu zerei no 293 o meu último lote. O último lote foi vendido no 293, comprado no 293. Claro que ao longo, né, desse movimento aqui eu fiz algumas parciais, várias parciais, tá? E a gente tem o que aqui, o mercado volta a trabalhar dentro da range do dia anterior, consolida, tá? Gera esse movimento aqui, que podia ser uma correção, e consolida, porque a gente não consegue fazer novos topos e nem novos fundos. E lá para o final do pregão, né, 15 da tarde já, o mercado chega a perder, vem atingir a média de 200, né? Já que a gente estava bem afastado dela 2 dias, é normal que a gente volte a ela, tá? Se vocês querem uma dica, fiquem de olho na média de 200 nos 5 minutos, tá? Média aritmética, normalmente 2 dias após o toque nela, a gente quase que obrigação voltar para ela, tá? Não é uma regra, mas acontece muito. Quando a gente está nela, normalmente a gente tende a se afastar, e quando a gente está longe, a gente tende a voltar, tá? Um dia normalmente é pouco, né? Se a tendência está muito forte, a gente continua seguindo. E depois, né, 2 dias normalmente é o tempo que a gente demora para voltar, mesmo em dia de tendência forte, tá? Uma operação contra a tendência primária de alta que seria muito bem-vinda também, tá? Foi o que a gente fez hoje. E buscou essa queda aqui, tá? O que a gente faz para amanhã? Eu vou tirar a retração, a gente pode manter a retração do dia anterior, já que a gente está trabalhando dentro da mesma range, tá? Eu vou tirar essa linha aqui para não atrapalhar, vou tirar o retângulo, tá? E a gente tem novamente como topo, tá? Como resistência o 302. Para a gente trabalhar acima, a gente tem que romper esse 302, que na minha opinião parece ser um pouco mais difícil, tá? A gente veio aqui tocar na média 200 que vem ascendentes, o mercado fechou com a média 20 e a média 9 também ascendente, né? Dando uma mostra que a força compradora está forte. Mas, tá, através do OBV, a gente não teve novos fundos, mas também, né, começamos a fazer topos mais baixos. Isso me diz que pode vir aqui uma força vendedora maior, né, ou cansaço na compra. Então vamos ficar de olho, tá? O mercado para subir tem que romper esse 302, vai ser um suporte, uma resistência importante. Obviamente, né, vamos ficar de olho também nas retrações do próprio dia. Não precisa deixar marcado para não deixar tanta coisa afunilada no gráfico, tá? Mas fiquem de olho aí na última retração de 61.8, que está um pouco acima, tá? 319 caso rompa o 302, e aí sim 358, que é o topo do movimento, tá? Não conseguindo ganhar o 302, gente, nosso alvo passa a ser, tá? Primeiramente a média de 200, média de 20, que vem logo abaixo, estão juntas, e perdendo elas passa a ser a retração de 61.8 lá no 234. Beleza? Ou seja, seria a primeira retração deste movimento aqui. Se a gente quisesse inclusive esticar essa retração aqui, também não tem problema. Aqui a gente pegaria o movimento completo, tá? Teremos como alvo aí o 267. Eu vou manter desse jeito, tá? Eu vou pegar fundo ao topo,
tá? Vou pegar a range de 2 dias, já que o mercado, apesar de ter feito renovado uma máxima, ele fechou dentro da margem anterior, então eu vou manter o fundo do dia anterior e o topo de hoje, tá? Primeiro alvo aí passa a ser, então, temos um suporte triplo aqui, média de 20, média de 200 e primeira retração de Fibo, seria a primeira correção do dólar, caso ele pretenda continuar subindo, tá? A gente já veio fazer esse teste, vamos ver se amanhã ele volta, né, a romper esses novos topos aqui, acho difícil, tá? Vamos ficar de olho. Perdendo 267, vamos ficar ligado no 212, seria o próximo alvo aí, somente olhando as retrações, tá? Para alvos mais simples, mais curtos, mais rápidos, né, a gente vai ter que esperar um pouco os próximos movimentos na parte da manhã. Beleza? E agora falando do índice, gente. Ixi, eu tinha um compromisso 19 horas, acho que eu vou perder. O índice abriu praticamente sem gap, tá? Abriu ali, não tendo força para voltar a buscar fundo, a gente acredita que pode ir lá buscar a retração de 50, como a gente tinha estudado no dia anterior, né? Acontece que apesar do gap quase no 0 a 0 aqui, tá? Ele fez seu primeiro movimento de baixa, perdendo o fundo anterior, acionando o pivôzinho de baixa, armando o pivôzinho de baixa. A gente faz um pullback na média de 20, um pullback na VWAP e volta a perder fundo, onde acionou a nossa venda, tá? Essa foi a operação que a gente fez ao vivo, na sala. Para quem acompanha vai lembrar dessa operação, tá? Tendo seu alvo, primeiro alvo. Vou tirar o imã aqui. Tendo seu primeiro alvo lá em 117,780, só que a gente sabe que o índice gosta de buscar o segundo. Como ele passou em linha reta com muito volume, né, percebam que o volume começou a aumentar no rompimento dessa queda aqui, tá? Mais um motivo para a gente pensar em venda. Segundo alvo, 117,500. Foi aqui que a gente zerou. Eu zerei a minha operação. Se eu não me engano, teve alguns alunos que seguraram até o terceiro alvo, tá? Eu sei que eu, por experiência, vejo que o índice normalmente não passa do segundo alvo. Quando passa, busca o terceiro, tá? Obviamente. Porém, muitas vezes ele para no segundo alvo de 50%, tá? Enfim, o mercado passou reto pelo segundo alvo também, continuando com volume, tá? Veio lá buscar o terceiro alvo. Eu já estava fora da operação, mas fiquei carregando, né, no gráfico a operação com quem ainda estava posicionado. E aqui foi o stop, né? Já que a gente está muito próximo do terceiro alvo de FIBO, né, que seria a última range para o mercado andar. Não tem por que deixar um stop tão longo, né, no final do barra-barra. A gente só ficou trazendo o stop cada vez mais para baixo conforme a gente se aproximava do alvo. O mercado atingiu o alvo, né, praticamente cravou. Fez mais um pullbackzinho, voltou a perder fundo, mas a gente consegue perceber que o volume diminuiu, né, a intensidade na venda acabou. E o mercado reverteu, tá? Como a gente falou, dificilmente a gente passa aí do terceiro alvo de FIBO, tá? E agora a gente tem as retrações do próprio dia, né? Acho que ontem aconteceu isso também, depois a gente atingiu o alvo de FIBO, ele fez um pullback lá de 50% do movimento, né? O mercado caiu 2.200 pontos e retraiu 50%. Normal isso acontecer. Só que interessante, ele faz um topo, um fundo mais alto e rompe o topo anterior, armando um pivôzinho de alta. A gente está trabalhando acima das médias, a gente consolida esperando que a média chegue no preço e a gente tem mais um power na compra, no rompimento deste topo ou até deste topinho aqui, tá? A sala aqui já não estava mais aberta, porém a operação aconteceu, igual a operação de ontem. Uma entrada aqui no rompimento deste topo, tá? Deixa eu tirar as fibras amarelas aqui para não atrapalhar. Mais um breakoutzinho, eu gosto muito de operar breakout, é o que eu mais me sinto confortável, é o que mais me dá desempenho, performance, e normalmente é o stop mais curto também, tá? É diferente dessa entrada aqui, que a gente fez um pullback na média e voltou a cair. Aqui o mercado consolida, espera a média chegar e quando bate, né, vai embora. É bem divertido, é bem legal de operar, tá? E aí a gente tem alvos de FIBO para trabalhar com essa compra também. Fundo, pivô. Primeiro alvo, 118.700. 119.200. Segundo alvo, tá? Cravou novamente. Fez mais um pullback na média de 20 ali. E voltou a subir. Provavelmente para buscar o terceiro alvo. Nossa, eu não tinha acompanhado essa trade. Mas olha, cravou o terceiro alvo de FIBO também. Na queda e na compra. Caramba, que trade. Mas é isso, gente. A gente faz o que? A gente ajusta a FIBO. Tá? A gente agora tem as retrações, não tendo força para romper esse topo, a gente volta a buscar a retração de 50, da mesma forma que a gente fez esse movimento, retraiu, agora a gente fez este movimento, pode ser que a gente retraia também até a retração de 50 lá em 118.360, tá? As médias no final do pregão já apontavam para baixo, a gente já tinha uma tendência de baixa se formando,
Só lembrando, tá, antes da retração de 50 a gente tem um suporte importante que é 200, tá? 118.750. Vamos esperar os primeiros movimentos do mercado amanhã e aí a gente toma a decisão para onde o gráfico estiver apontando. Beleza? Fiquem com as análises aí. Não esqueçam de passar o feedback, é importante, eu leio tudo. Até amanhã.